Nossa próxima palestra vai ser com o Dr. Vitor Miranda. Ele é médico do esporte pelo IANSP, preceptor do IANSP, diretor da SPAMDE, conteudista da White Book e fundador do Além da Medicina. O tema da palestra vai ser Prática de Atividade Física em Pacientes Diabéticos. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Miranda, sou médico do esporte, fiz residência médica no Hospital de Servidor Estadual, o IANSP, aqui em São Paulo. Fico na preceptoria também da Medicina Esportiva e também faço parte da diretoria paulista de Medicina Esportiva, que é a SPAND. Eu sou um defensor aí dos bons hábitos de vida, especialmente exercício e alimentação. E nessa aula eu quero te mostrar como que você, médico ou aluno, pode já começar a orientar os seus pacientes a uma melhor prática de exercício físico, tendo o diagnóstico de diabetes tipo 2. Essa aula aqui ela faz parte de um bloco de aulas que eu dei recentemente, onde eu falei sobre alimentação, sobre exercício, sobre adesão ao tratamento e qual é a ciência que existe por detrás dessa palavra aí que talvez até chamou a atenção de vocês, que é a remissão do diabetes tipo 2. Vários estudos novos, especialmente aí de 2015 para frente, já têm mostrado para a gente que é possível sim remir o diabetes, ou seja, colocar a pessoa em um nível laboratorial compatível, não mais com diabetes, sem depender de remédios para fazer isso, tá? E é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje. E hoje a gente vai falar sobre o exercício e qual que é o papel que ele tem no controle do diabetes tipo 2. Vamos lá, o pessoal me disse que eu tinha 20 minutos, eu falo pra caramba, então eu vou me esforçar aqui para respeitar esse tempo. Já estou ligando o cronômetro aqui que eu tinha acabado de esquecer. Vamos lá, pessoal. Por que eu coloquei essa fotinha aí de uma colher de açúcar queimando? Porque é basicamente essa analogia que a gente tem que fazer com o paciente diabético tipo 2 para ele entender o papel do exercício. O exercício ele vai ajudar basicamente a queimar, né, a consumir esse excesso de glicogênio, de glicose que foi ingerido ali na alimentação e também tirar dos estoques, além de melhorar a periferia, ou seja, fazer com que seus músculos, com que a periferia do seu corpo queime mais açúcar também por meio do movimento. E diminuindo assim a quantidade de açúcar na periferia, a gente controla melhor a glicemia, melhora a resistência insulínica e diversos outros itens. Lembrando que um bloco de exercício bem feito tem aí a posologia de quase 24 horas, na verdade, de ação, e a posologia pode ser todos os dias, assim como o remédio. É legal falar com o seu paciente isso. E às vezes um bom bloco de treino tem efeito por 24 horas sobre a resistência insulínica, assim como a metformina, assim como outros remédios que são tão comuns e às vezes a gente esquece da importância do remédio que é o exercício. Já a alimentação, ela tem outro papel que é diminuir a entrada desse açúcar, né, no organismo, ou seja, diminuição de carboidratos e outras fontes aí de calorias. Mas o exercício, o grande ponto é queime o açúcar. Guarda essa informação. Eu vou usar aqui 3 artigos para basear essa aula, tá? São bem clássicos, todos que tem aí em relação ao American College de Exercício Físico, né? O American College of Sports Medicine e a ADA, que é a American Diabetes Association, que são os grandes órgãos aí que regulam a ciência por detrás do exercício físico e do diabetes tipo 2. São bem fáceis de achar esse artigo, são consensos, são abertos na internet, não vai ter muita dificuldade. Primeiro ponto, então, para a gente não perder muito tempo aqui com essas apresentações, é que quando a gente pensa em exercício físico, nós, os mais jovens aí, a gente já vem com isso na cabeça, né? Eu vou fazer um crossfit ali, vou dar umas marretadas naquele pneu, eu vou pegar uma bicicleta, eu vou fazer um pedal de 100 quilômetros, eu vou virar o novo Arnold Schwarzenegger, eu vou virar o novo Usain Bolt. Não. Com o paciente diabético, a gente tem que quebrar essa imagem na nossa cabeça, porque a definição de exercício físico, de moderado, de intenso, de leve, é totalmente diferente do que vem na nossa cabeça. E eu falo isso por questões pessoais. Eu gosto muito de treinar. Então, quando eu falo, pô, hoje eu quero fazer um treino intenso de corrida, é quase um suicídio a corrida. Mas para o idoso, às vezes basta uma caminhada um pouco mais compassada, que ele já está entrando em limiares de intensidade alta. Então é importante a gente quebrar isso na nossa cabeça para não tentar transferir isso para o paciente e acabar aí causando um maior distanciamento ainda da realidade que ele precisa. E sempre que a gente fala de exercício físico, a gente vai ter um não. Não posso, não tenho tempo, não gosto, não quero. Meu ortopedista falou que meu joelho não pode, eu tenho artrose. Meu ambiente não é legal, não tem academia. Ele vai te dar todos os não possíveis. E você pode falar, tudo bem,
Então, vai fazer hidroginástica aqui uma vez por semana, ou vai fazer uma caminhadinha leve quando der, ou você pode se empenhar e falar, peraí, não é assim. Existem possibilidades, eu quero te levar até o sim. E a grande ideia dessa aula é te mostrar como que você leva um paciente até o sim, e não quantos minutos por dia ele vai fazer ali, porque isso está muito claro já nos artigos que eu coloquei para vocês, e basta uma leitura geral que você vai entender o mínimo necessário. Agora, como que você pega o paciente e coloca ele para fazer, que é o grande segredo, que é aí que você começa a ajudar realmente o seu paciente no dia a dia. Eu te coloquei aqui todos os não que ele vai te dar. Tempo, dinheiro, dor, gosto, trauma. Os pacientes têm trauma de exercício, tá? Às vezes ele foi numa academia e ninguém ajudou ele, alguém fez chacota dele, ele já se machucou treinando, e isso tem que ser levado em consideração na sua anamnese, tá bom? E essa aqui, para mim, é o grande ponto que a gente fica muito chateado, às vezes, quando algum colega fala assim, a senhora só pode fazer hidroginástica. É tudo o que aquela senhorinha queria ouvir. Porque ela já não gosta, ela já não tem tempo, ela não quer gastar dinheiro, e ela vai no médico e o médico fala, você só pode fazer hidroginástica. Ou seja, ela pega aquilo como uma certeza, como uma verdade e replica para todos os médicos. Olha, meu caso é muito difícil e eu só posso fazer hidroginástica. Ah, a senhora faz hidroginástica? Não, porque está no inverno, faz muito frio e eu pego pneumonia. E ela começa a te dar os não para não fazer. E se você aceitar isso, você vai perder a chance de ajudar esse paciente. Então, nunca diga isso para o paciente, tá bom? Que ele só pode fazer hidroginástica, porque talvez é o que ele quer ouvir as desculpas dele. Bom, existem as diretrizes e a gente sempre usa o FIT. Ih, eu coloquei errado aqui. É frequência, intensidade, tempo e tipo. São 2 T's e não 2 I's, tá? Desculpa aqui. Sempre tenha isso em cabeça. Frequência, intensidade, o tempo e o tipo do exercício para você começar a orientar. Isso é como se fosse um mapa para esse paciente. Vamos lá, eu coloquei aqui um paciente fictício, tá? Essa fotinha é de domínio livre na internet, então não tem direito autoral. Eu nem conheço esse senhorzinho, que é muito simpático, né? Olha o bigodão aí. O seu João, diasbético, é um nome bem sugestivo aqui, que eu coloquei para ele. Ele tem 60 anos, diabético tipo 2, ele é hipertenso, ele tem artrose de joelhos, tá com a barriguinha ali de 108 centímetros, já tem o diagnóstico de síndrome metabólica, né? Só por essa anamnese rápida aí a gente já consegue fechar. Tá usando metformina, glibenclamida, hidroclorotiazida, losartan, propanolol e condroitina e glucosamina. Quem aqui já atendeu esse paciente no posto de saúde, no estágio, sabe muito bem do que eu estou falando. Esse aqui é o brasileiro, pessoal. Esse é o paciente que vai chegar no seu consultório, seja ele particular, seja ele SUSão, seja você um especialista ou seja você um generalista. Ele vai chegar. Se você for especialista, ele vai te questionar, por exemplo, do pré-diabético. Mas se você for um generalista, ele vai te contar a história toda. Mas ele vai chegar. E a gente pode estar melhor preparado para atender esse paciente. Bom, de acordo com aquele artigo lá do Diabetes Care, quando você pega a orientação de exercício aeróbico para esse paciente, qual é? 3 a 7 dias por semana, não ficando mais do que 2 dias sem treinar, porque senão ele perde aquele benefício do exercício que dura 24 a 48 horas, tá? A intensidade é de moderada a vigorosa e é aqui que a gente vai discutir muito o que é intensidade vigorosa. A meta é 150 minutos por semana do moderado, 75 do intenso. Você pode fazer caminhada, corrida, ciclismo, natação, pode ser contínuo ou pode ser intervalado. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque isso aqui é muito simples de entender e copiar e colar isso aqui é fácil. O difícil é colocar a pessoa para fazer isso aqui. E é aí que a nossa aula vai começar, tá bom? Qual que é a realidade do público brasileiro? Ninguém tem um Garmin Fênix 5 preto, edição Safira, bonito pra caramba, que é o que eu tenho de triatlo. É caro isso aqui, pessoal. É em dólar. E na época foram $1.800. Imagina isso hoje em real. Na época eu comprei uma promoção, aquele esquemão de brasileiro que vai para os Estados Unidos, dei sorte e comprei barato. Mas o brasileiro não. Ninguém vai ter grana para esse relógio aqui. E às vezes não sabe nem usar. E quanto menos treinado ele é, menos capacidade de perceber o que é leve, o que é moderado e é intenso ele tem. Ou ele fala que está muito leve ou está muito difícil. Então, quando você fala, olha, tem que fazer 150 minutos moderado, abre um monte de opção na cabeça dele, dúvidas, e aí a gente tem que começar a traduzir essa informação para o nosso paciente. Existem, pessoal, várias formas de se medir a intensidade do exercício físico. Qual que é a mais certa, Vitor? A que você conseguir usar com segurança e acompanhar a evolução do seu paciente no tratamento. Aqui eu coloquei algumas, tá? Essa tabela do American College. Você pode usar a frequência cardíaca máxima, que eu vou te ensinar a calcular. Você pode usar a frequência cardíaca de reserva.
Você pode usar porcentagem da sua frequência cardíaca, você pode usar porcentagem do seu VO2, você pode usar percepção de esforço. Qual que eu uso? Na prática, atleta de alto rendimento, a gente vai em cima do VO2, vai em cima de frequência cardíaca, porque eles têm a fita de frequencímetro, tem o relógio, tem tudo. O brasileirão mesmo, o seu João diasbético, é percepção de esforço. É o quão difícil o senhor percebe esse exercício. E aí começa a ficar muito mais simples a comunicação. Rapidamente eu vou passar aqui pelas fórmulas para que você tenha ideia. Qualquer coisa, tira um print aí da tela. Enfim, assiste a aula de novo, vai estar tudo aqui. Frequência cardíaca massa é muito simples. 220 menos a idade é a sua frequência cardíaca máxima. No caso do seu João, que tem 60 anos, é 220 menos 60, dá 160, seria o máximo dele. Uma atividade leve, moderada ou intensa para a frequência cardíaca máxima tem esses cortes de intensidade. 57 a 63, até 76, até 95%. E aí você faz as contas, matemática pura, e descobre que o leve é em torno de 100, que o moderado é até 120 e que o intenso é de 120 a 150. Tá? Se ele usa beta-bloqueador, muda um pouco essa conta. Geralmente desconta 10 da conta, ou o quanto que a frequência cardíaca dele basal baixou. Se ele tinha uma frequência cardíaca de repouso de 60, usou o beta-bloque, ela está em 52, tirou 8 da frequência cardíaca basal, se tira 8 da conta. É uma média, tá? Mas por aqui você consegue orientar ele. E você percebe que um exercício para ele moderado, gente, já é aquele que faz o seu coração bater a 120 batimentos por minuto. Não sei se você já mediu sua frequência cardíaca, mas tem caminhadas que eu faço daqui para o consultório, às vezes que eu faço 110 de frequência cardíaca, que eu caminho rápido. Imagina para um senhorzinho desse. É muito mais simples do que parece chegar no moderado. A gente vai falar mais disso. Já a frequência cardíaca de reserva tem um pouco mais de detalhes, tá? E aí, enfim, eu não vou focar muito, mas guarda esse nome aí, ó, fórmula de Carvone, que é basicamente pegar a frequência cardíaca dele em repouso, ou seja, ele acorda e mede a frequência cardíaca ali, deu aqui no caso dele, eu coloquei 60. Subtrai isso da frequência cardíaca máxima, que a gente já fez na forma anterior, que é 160, vezes a intensidade que você quer, mais a frequência cardíaca de repouso de novo. Então eu fiz uma conta simples, eu coloquei 60 a de repouso para arredondar. E a gente percebe que, ó, independente da fórmula que você usar, os valores são meio que os mesmos, tá vendo? Leve em torno de 100, moderado em torno de 120, intenso até uns 150 ali. Estou te mostrando as fórmulas para você ver que, independente da fórmula que você vai usar, você vai estar mais ou menos em cima do mesmo cálculo. Tem o VO2 máximo, que aí é algo bem mais tecnológico e tem gente e é difícil ter acesso. Aqui no caso é o Matheus Gazola, um médico do esporte, que trabalhou aqui em São Paulo e agora está em Porto Alegre, no Sul. O cara domina muito bem essa área e aqui tem um triatleta muito fera. Então tem os cortes de intensidade aqui, você pode pesquisar mais depois. Por que é legal a gente falar de intensidade, gente? Porque quando eu penso em intensidade, eu tenho que diferenciar do meu público. Ó. Olha que legal. Esse gráfico ele tem uma relação da hemoglobina glicada com o VO2 máximo, que é medido por esse teste aqui. Você percebe que quanto maior a hemoglobina glicada, menor é o condicionamento físico dele. Quanto maior a glicemia de jejum, menor é o condicionamento físico dele. E quanto maior a sensibilidade à insulina, melhor o condicionamento físico. Ou seja, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O paciente bem condicionado tem o melhor controle glicêmico, ou um paciente com controle glicêmico melhor está mais propenso a estar bem condicionado? Não interessa muito. O que interessa é você saber que um paciente de 60 anos tem, em média, um VO2 de 26. O que é isso, Vitor? Tô perdido na aula, não sei mais nada do que você está falando. Calma. Vou te mostrar o que seria um VO2 de 26 para você começar a entender. Um paciente de 60 anos com diabetes, o máximo que ele pode ter ali é esse VO2 de 26, em média, tá? Tem estudos que vão para 30, outros 25, mas vamos fazer o 26 para você entender. Qual seria a capacidade, então, de exercício dele? Olha aqui, uma continha básica, o VO2 máximo dividido aí por 3,5. O máximo que ele conseguiria, em média, de esforço seria 7,5 metros. Traduzindo isso em atividades, quando você calcula o VO2, ó, o VO2 é o seguinte, lembra aqui, ó, intenso é até 90% do VO2, moderado em torno de 60%. Fazendo isso aqui, ó, um VO2 de 80% seria
80% daquele 7,4, que é o máximo dele. E olha o que dá. Dá 5,9 ou 6. 6, pessoal, equivale a caminhar a 6,5 km por hora. Ou pedalar a 20 km por hora. Isso é muito tranquilo para a gente. É muito leve. Mas para um idoso é extremamente desafiante. Caminhar 6 km por hora, pessoal, significa caminhar 3 km em meia hora ou 1 km em 10 minutos. Então você fala para ele, olha, eu quero que o senhor dê uma caminhada de 2 km e eu quero que o senhor faça isso em 20 minutos. Vocês concordam que é muito mais simples e muito mais fácil de executar do que faça 150 minutos de atividade física moderada por semana? É uma coisa. Quando eu falo assim, seu João, é o seguinte, sabe aquela avenida lá do seu bairro? Ou aquela lagoa que tem na sua cidade? Então, mede lá 1 quilômetro e eu quero que o senhor saia do ponto A até o ponto B e o seu objetivo é chegar lá em 10 minutos. Se no primeiro dia o senhor não conseguir, se eu fizer em 12, tudo bem, vamos trabalhar para que o senhor chegue em 1 minuto. Porque ele estando com essa meta, eu sei que ele está puxando a intensidade para o intenso. Sem relógio, sem cálculo complexo, e ele está ali fazendo uma missão que ele consegue executar. Porque às vezes ele não quer fazer academia, ele não quer fazer crossfit, ele tem medo, ele não sabe, ele quer fazer a caminhada dele. E às vezes os médicos falam que a caminhada dele não funciona. Mas olha só, traduzindo aqui todos esses dados, a gente consegue ver que se ele fizer, então, talvez uma caminhada ali, ó, a 4,2 km por hora, que seria basicamente 1 km a cada 15 minutos, pessoal. Ou seja, aquele mesmo quilômetro, agora, ao invés de fazer em 10, ele faz em 15, ele está na zona moderada. Então, é muito mais fácil de explicar para ele. Ah, Vitor, mas isso aqui não vai mudar nada a vida desse paciente. Essa caminhadinha mequetrefe aí de 10 minutos não vai resolver o problema dele. E eu tenho que te falar que é por aí que a gente começa. Porque se esse paciente engaja no tratamento, ou seja, ele, seu João, com as limitações que ele tem, entende que aquela caminhadinha dele de 20 minutos, 2 quilômetros intensos por dia, já gera um benefício, talvez ele se abra para fazer uma melhor dieta, talvez ele se abra para fazer uma caminhada de 30 minutos ao invés de 2 vezes por semana de 20. E aí você começa a ganhar o paciente para você, que é uma das coisas mais difíceis que tem na medicina, especialmente em pacientes crônicos, diabéticos. Você sabe que ele vai te dar todas as desculpas. E aqui eu estou traduzindo para você conseguir dar um sim para ele. Ah, doutor, eu não tenho tempo. 10 minutos eu não tenho? Ah, doutor, eu não tenho dinheiro. Mas eu não estou te pedindo para matricular na academia. É só ir na avenida do lado da sua casa. Ah, mas eu não tenho um tênis. Tudo bem, o senhor não tem um sapato. Pode ser de sapato. Não é o melhor, mas começa, entendeu? Ah, mas eu tenho uma dor no joelho muito forte. Começa no plano. Começa devagarinho. Vem cá, me traz como é que foi esse seu mês de caminhada. Vamos começar, entendeu? Comece a não aceitar os não que o paciente te dá e comece a trabalhar o sim que você pode dar para ele. Isso faz muita diferença. Eu estou acelerado aqui porque meu tempo é curto, hein, gente? Mas vamos lá. Então, só traduzindo aqui, ó, vocês conseguem ver de novo aquelas contas que eu fiz e o que seriam os equivalentes para esse paciente fazer atividade física. Traduzindo, intenso, 2 minutos, 2 km e 20 minutos ou 2 km e meia hora para ser moderado. É muito mais fácil de entender e executar isso do que aquela frase que eu te falei de 150 minutos ou 75 minutos por semana, tá bom? Escala de Borg é a que eu mais gosto de usar. Você pode pedir para o paciente avaliar como está a frequência cardíaca dele, a percepção de esforço dele. Para quem não entende esse número de 6 a 20, gente, 6 é 60 e 20 é 200. É como se fosse a frequência cardíaca máxima. Então, no caso dele, qual que é a meta da gente? 120, né? A intensa e mais ou menos, 140 a intensa e 120 a moderada. Olha ali, ó. Se ele fala que está fazendo exercício relativamente cansativo, ele já está quase na intensidade máxima. E se está relativamente fácil, já está focado. Ou você pode usar de 1 a 10 também, tá? E ver a percepção dele. Sempre a gente coloca no mínimo 4, 5, tá? E o ideal é que fique em torno de 12, 13, para fazer com segurança. É aquele que a gente fala que está um pouco difícil. Ele não está confortável passeando com o cachorro, mas ele também não está fazendo uma maratona ali super esforçado. Ele está realmente engajado no exercício físico dele. E essa escala de Borg funciona muito bem. O exercício de força, para a gente correr com a nossa aula aqui. São no mínimo 2 dias por semana, não consecutivos. O ideal, 3 vezes por semana,
você pode usar a intensidade moderada, que seria o suficiente para ele fazer 15 repetições, ou intensa, algo de 6 a 8 repetições. Qual que é a meta? Tá? A meta não é o início, a meta é o objetivo final. 8 exercícios de 1 a 3 séries. Pessoal, o paciente não vai fazer um treinão segunda-feira de peito e tríceps, começando no supino reto, inclinado, fazendo pec deck, fazendo crossover, depois matando ali com um mergulho e pula no tríceps. Não, ele não é você, entendeu? Se ele fizer uma série de 8 a 10, desculpa, de 6 a 8 movimentos no supino, já é o suficiente para o peitoral dele naquele dia. Ponto. Eu treinei o meu voo à época, coitado, ele ficou com dor 1 mês, porque eu achei que ele era eu, entendeu? Eu fiz 3 de 10, eu fiz 4 de 15, quebrei meu velhinho ali. Não façam isso. E pode ser muito mais simples do que você pensa. Olha aí um exercício, por exemplo, de agachamento para um idoso de 70 anos. Seu João, pega a cadeira. Eu quero que o senhor levanta 10 vezes sem usar a mão apoiando o quadril. Levanta aqui, ó, 1 e senta. 2 e senta. Esse é o seu exercício de perna que você vai fazer na segunda-feira e na quinta-feira. E passa para ele ali junto com o educador físico, sempre que possível, tá? Exercício para costas, para peito. E não foca em bíceps, tríceps. Foca em peito, costa e quadríceps, que é o que realmente faz diferença para esse idoso, tá? Então o treino dele pode ser um agachamento, um para o peitoral, um para as costas, um para a panturrilha e tá bom. Quinta-feira ele repete isso. Ah, mas é muito pouco. Não é muito pouco para esse senhor de 70 anos que tem uma capacidade baixa de exercício físico. Olha só, até aqui eu não coloquei ele nem na academia. Eu falei para ele caminhar 3 vezes por semana e fazer esse movimento 2 vezes por semana. É muito mais fácil do paciente começar. É lógico que eu quero colocar ele para correr todo dia. É lógico que eu quero colocar ele para matricular na academia, meu tempo acabou, e ficar cada vez mais forte. Mas a gente tem que ter um começo, tá, pessoal? A gente tem que ter um começo e esse aqui pode ser o começo de muita gente. Bianca, posso prosseguir um pouquinho aqui para a gente finalizar? Dá ok. Pedro, pode ir? Pode sim, pode seguir. Então, beleza, vou correr aqui. Corta. Vamos lá. Alongamento e equilíbrio. Tem muito paciente que acha que alongar é exercício físico e você tem que falar para ele que não adianta. Puxar o bracinho aqui, ó, a camisa não deixa puxar. Mas não é um exercício. É legal, é interessante, mas não te ajuda a controlar o seu diabetes. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse paciente que é diabético? E o paciente diabético, se você conhecer um paciente que é só diabético, você manda ele no meu consultório, que eu quero conhecer essa pessoa. Porque não tem. Ele tem outras doenças, muitas outras doenças. Doença coronariana, angina, hipertensão, AVC, infarto, ICC, doença arterial periférica. E você vai ter que adaptar o exercício a cada um desses problemas. Mas aquilo que eu te falei antes já está adaptado a praticamente tudo aqui, tá, pessoal? Juro que se você pegar aquilo que eu te falei e com cuidado colocar nesses pacientes com essas doenças, a chance de você errar é mínima. Mínima, mínima, mínima. Aliás, esses pacientes são muito debilitados e aquilo que eu falei pode até ser demais para eles. Também tem neuropatia, tem úlcera, tem neuropatia autonômica, que a pressão sobe e desce, frio e calor ao mesmo tempo. Tem que ter cuidado com esses pacientes. Tem questões de retinopatia e catarata. Tem questões de nefrologia. Enfim, um monte de coisa que ele vai trazer como não. Nos artigos, ele destrincha cada um desses itens e fala o porquê sim e o porquê não, tá? Então é importante vocês lerem isso para ter mais convicção. Mas lembre-se, se a gente fizer com segurança, de acordo com o que eu falei antes, a chance de você acertar é muito grande. E aí você tira esse paciente do não, traz ele para o sim, e o seu João começa aí a melhorar todos esses quadros que ele tem. Aqui, essa aula, eu poderia focar muito em como que a gente tiraria as medicações desse paciente e ficaria muito intenso. Mas o que eu posso te dizer? Quando você foca no controle metabólico dele, e ele começa a fazer exercício físico regular, é nítido na glicemia a melhora. E aí você já pode começar a negociar para ele, por exemplo, essa glibenclamida, que é um hipoglicemiante e que muitas vezes, no paciente que começa a aderir ao tratamento, o tratamento com exercício, você não precisa de uma dose tão alta, você pode reduzir a dose ou até tirar essa medicação dele, tá? Isso é legal, é uma moeda de troca para o paciente. Olha, seu João, se o senhor caprichar no exercício, essa glibenclamida aqui vai embora, tá? E ele já economiza ali R$50 por mês.
R$ 90 por mês, dependendo da dose, e é o suficiente para ele pagar uma academia, por exemplo. Isso é importante, negociar com o paciente o potencial que o exercício tem. Além disso, pessoal, ele está usando um pozinho mágico aí, ó, chamado condroitina e glucosamina. Pessoal, nível de evidência científica baixíssimo disso. Baixíssimo. Isso custa mais de R$ 100 por mês. Todo paciente meu que vem falando que está sem dinheiro para academia e toma condroitina, eu tiro a condroitina, e se ele não começar a fazer academia, eu coloco um whey protein, por exemplo. Eu falo que é uma vitamina muito boa para os ossos e para o músculo, e ele vai gostar de tomar a vitamina dele e vai fazer muito bem para ele, porque a grande maioria dos pacientes diabéticos tem uma alimentação hipoproteica, especialmente porque são idosos, têm dificuldade de mastigar e não tem uma digestão muito boa, tá? Então fica a dica para gerenciar esse paciente. Resumindo muito a aula, pessoal, é muito simples começar a fazer atividade física. Basta nós, como médicos, termos uma melhor atenção e até mesmo uma melhor formação para saber orientar e conduzir o paciente nisso. É confortável para o médico falar assim, mas o senhor não pode fazer atividade física. Não faça, tome o remédio. É muito mais fácil. Mas se a gente quer realmente ajudar esse paciente, às vezes dá uma maior atenção, ouvir ele melhor e dominar essa ciência de como começar um exercício, que vocês viram que não é nada complexo, pode ser um grande diferencial na vida desse paciente para um começo de mudança de estilo de vida que começa na primeira consulta e vai a longo prazo sempre. Não é fórmula mágica, mas é o começo de grandes melhorias que o seu João pode ter na vida deles, tá bom? Na vida dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ser rápido, assim, é muito conteúdo, mas eu tentei sintetizar de maneira bem rápida e simples aqui essa aula para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, o pessoal tem meu contato e a gente se vê por aí. Um abraço. Sensacional, Vi.